O Cidade AL mostrou no mês de janeiro que a polícia encontrou corpos carbonizados dentro de um carro em uma área de vegetação entre os municípios de Rio Largo e Maceió. Hoje, o Laboratório de Criminalística divulgou os laudos periciais. Vamos chamar de novo aqui o Alan Garcia, que tem os detalhes. A perícia, então, confirmou quem eram as vítimas. É isso, Alan? Oi, Beatriz. Conseguiu confirmar, sim. Apesar de que, na época desse crime, as famílias desses dois homens, um que tinha 27 anos e o outro tinha 32 anos, as famílias perceberam, sentiram falta deles. A imprensa, inclusive nós da TV Pajuçara, trouxemos informações sobre o caso, a identificação do carro, que era um veículo de cor branca. Então, com todas essas informações e sentindo falta desses parentes, a polícia até procurou a DHPP para dizer que possivelmente se tratavam desses dois parentes que haviam desaparecido de uma hora para outra. Mas é claro, era necessário ter a identificação oficial. E foi isso que o Instituto de Criminalística daqui de Alagoas fez. Mas não foi um trabalho fácil. Deu muito trabalho porque, primeiro, os corpos foram carbonizados dentro desse carro. Eles tinham marcas, depois tudo isso foi identificado, tinham marcas de tiros, mas, afinal de contas, o que teria provocado também a morte? O fato de terem sido carbonizados dentro do carro ou os tiros? E, claro, a pergunta principal, consequentemente, da resposta: se tratavam de quem? Quem eram essas pessoas? Eram homens, mulheres? Era um casal? Eu até trouxe essa dúvida na época do crime. Mas agora o Instituto de Criminalística conseguiu desvendar tudo. Se tratavam de dois homens, como a família colocou, dois colegas, dois amigos, e que tinham saído, sim, naquele dia que as famílias perceberam, no carro que a família também tinha ciência. Mas hoje temos a informação oficial. A perita criminal Carmélia Miranda, do Instituto de Criminalística, traz mais detalhes sobre esse trabalho para identificar esses dois corpos. Nós recebemos aqui no Laboratório de Genética Forense do Estado unidades dentárias provenientes do IML, que foram retiradas dos corpos carbonizados em questão, que foram encontrados em janeiro desse ano. Esses dentes eles precisaram passar por diferentes técnicas aqui no laboratório, uma vez que não é fácil retirar DNA de corpos provenientes de carbonização, Às vezes a alta temperatura no local degrada o DNA, ou até substâncias químicas que são geradas naquele momento, elas podem vir a inibir algumas fases aqui dos testes. Na terceira tentativa, utilizando extração orgânica, nós conseguimos identificar esses corpos como sendo do senhor Jaelson Júnior Santos Correia e do senhor Roberto da Silva Filho, e assim esses corpos podem realmente ser entregues à família e podem ser tomados todas as medidas para todos os trâmites legais. O Joelson era o mais jovem, tinha 27 anos, o Roberto 32, ou seja, dois homens muito jovens. Mas aí vem a outra parte dessa história. A Polícia Civil faz a investigação desde o começo, precisava dessas informações do Instituto de Criminalística para poder correr atrás do que faziam essas pessoas. Agora sim, com as informações da identidade, é possível descobrir. E o que foi já descoberto até agora? Existe a grande possibilidade de serem duas pessoas que estavam envolvidas com o tráfico de drogas. Quem trouxe essa informação para a gente na conversa de bastidor e que vamos revelar agora é o delegado Tiago Prado. Delegado, muito boa noite para o senhor. Como é possível afirmar de que o Joelson e o Roberto tinham um envolvimento com o tráfico de drogas? Muito boa noite para o senhor. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Bem, Alan, o que nós identificamos é que tanto o Jaelson como o Roberto estavam ali nas imediações do Tabuleiro do Pinto na noite do dia 29, por volta das 19 horas, quando então eles receberam uma ligação telefônica e saíram da localidade. Somente no dia seguinte eles foram localizados, os corpos, agora que a gente sabe com esse trabalho importante da Polícia Científica, os corpos foram localizados ali nas imediações do bairro Benedito Bentes, numa área já erma, ou seja, com poucas pessoas circulando, pouca iluminação. O que nós identificamos
e a linha de investigação que prevalece até o momento é que esses dois rapazes teriam envolvimento no tráfico de drogas e teriam sido levados para o chamado Tribunal do Crime, né? Quando então essas pessoas que de certa forma infringem alguma regra da facção criminosa, como se fosse um acerto de contas, eles vão para o chamado Tribunal do Crime, onde se aplica a disciplina, ou seja, a penalidade prevista na própria facção para aqueles que infringem essas regras. E aí então eles teriam sido assassinados e os corpos carbonizados. Já se tem ideia qual era o papel deles dois nessa possível facção? Não, isso não foi bem delineado, mas o que se prevalece até o momento é que eles teriam envolvimento no comércio mesmo, na mercancia da droga. E que um traficante, que a gente já também está apurando, que seria o mandante, estaria, inclusive, à época do crime, preso no sistema penitenciário e teria determinado essa execução. Ou seja, houve um comando, né, enviado aí pela liderança dessa facção criminosa de dentro do presídio para que outros criminosos, né, que estavam do lado de fora ali, provavelmente do município de Rio Largo, cumprissem essa missão. Razão pela qual eles tiram as vítimas do município de Rio Largo e levam para esse julgamento ali na área de mata do bairro Benedito Bentes. Delegado, vocês aguardavam essas informações da identificação dos corpos para entenderem quem eram essas pessoas e aí sim poder chegar à motivação e, claro, aos autores. Chegar aos autores é fundamental, faz parte da investigação. Mas que outras informações são necessárias e que ainda não foram possíveis obtê-las? A gente está trabalhando com medidas cautelares, né, que já foram representadas ao Poder Judiciário, de modo a clarear ainda mais a investigação e a gente produzir evidências suficientes de autoria delitiva. Aí, após esse momento, é que a gente consegue representar pela prisão e concluir a investigação. Então, estamos nesse caminho para que, então, a gente avance, né? Agora temos uma etapa muito importante vencida, que foi a identificação dos corpos. Isso é crucial para que a gente tenha a materialidade, né? Demonstrar quem efetivamente morreu, para que, então, a gente verifique a motivação e conecte com a autoria, e assim a gente possa concluir a investigação. O senhor teve um contato direto com os parentes dessas vítimas? Sim, os familiares, eles já tinham, inclusive, feito o boletim de ocorrência, né, já estavam suspeitando, né, do desaparecimento na noite do dia 29 e, posteriormente, eles foram na DHPP e noticiaram que havia suspeita de que aqueles corpos eram, né, do Jaelson e do Roberto, quando então tiveram contato com a DHPP. Mas, claro, a investigação ela se avançou, né, considerando essa hipótese, como também outras linhas, como você bem mencionou aqui, poderia ter sido um casal, na verdade. E aí, por isso que a DHPP evoluiu as investigações e agora, né, nós temos uma linha que agora irá prevalecer no que diz respeito à identificação da autoria, né, que está confirmada. E aí, então, enquanto a motivação e a autoria delitiva, como falei, demanda mais tempo de investigação. Os parentes trouxeram alguma informação da possibilidade desses dois terem essa participação no tráfico de drogas, ou eles negam, não querem acreditar nisso? Não, isso não foi revelado, né? A gente acredita, inclusive, que havia um desconhecimento por parte dos familiares, que muitas vezes é comum, né? Muitas vezes nem mesmo a companheira ou namorada, né, dessas pessoas tem conhecimento pleno do envolvimento dessas pessoas no comércio de drogas. Muitas vezes elas revelam que sabia que era usuário, mas não sabia que era traficante. E o que leva a uma execução como essa é justamente, muitas vezes, esses acertos de conta decorrentes do tráfico de drogas, né? Razão pela qual eles teriam sido levados para o Tribunal do Crime. Delegado, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho aí nessa investigação. Beatriz, então, mais uma etapa vencida nesse processo, né, desse trabalho de investigação. O delegado, como colocou, já tem ideia, né, de onde partiu a ordem para matar esses dois, qual a facção está por trás de tudo isso, ou seja, são os próximos passos, são eles, né, de pedir a prisão desses autores e com a autorização da justiça, que não demore a autorizar, colocar as mãos nesses bandidos e atrás das grades.